Então, gente, voltando aqui ao nosso assunto de usinagem, a gente vai terminar essa aula de hoje falando sobre forças de corte. O estudo de forças de corte na usinagem é um estudo muito amplo, muito rico. É um estudo que vai proporcionar a vocês, quem for estudar, é claro, a usinagem em si, algo de como melhorar, como maximizar os ensaios que você faz, as peças que você faz na usinagem. Tá? Esse estudo ele vai ter uma importância muito grande na usinagem, pois toda força de corte ela é influenciada pela temperatura de corte ali, ela influencia no desgaste da ferramenta, ela influencia no acabamento superficial, nas tolerâncias geométricas que você tem, para a potência de corte que você está desenvolvendo na tua máquina, ela vai influenciar também. Dessa forma, eu tenho vários métodos, tá, que eu utilizo para analisar a força de corte. É só pegar o nosso slide de usinagem. Cadê a usinagem? Pois bem, para quem quiser se especificar nessa área, eu tenho uma área aqui só sobre modelagem de força de corte. Um modo de estudos, tá? Eu fiz alguns estudos também quando eu estava no mestrado sobre isso, tá? Vários modelos são utilizados na usinagem de materiais, tá? E quem quiser se especializar um pouco mais, eu tenho vários artigos aqui dessa área, que é uma área que eu sou um entusiasta, tá? Uma área que eu gosto muito. Não sei se eu tenho algumas imagens aqui. Ah, tá. Aqui eu tenho um estudo bom aqui para mostrar para vocês. Pois bem, então, a usinagem, tá aparecendo a minha tela, tá, né? Deixa eu ver, tá. Sim. A usinagem de materiais, as forças de corte, elas são modeladas, tá? Por 4 tipos de abordagens. A abordagem analítica, que é aquela abordagem de cálculo teórico, que vocês utilizam em geral, olha o corona. Abordagem semi-empírica, que é aquela abordagem onde você utiliza alguns parâmetros da usinagem que você obteve por ensaios experimentais e incorpora na sua abordagem analítica. Abordagem empírica, que é toda feita por equipamentos. O equipamento mais utilizado para a gente saber quanto de força está sendo aplicada no processo de usinagem é esse carinha aqui, ó, tá? Não sei se dá para ver. Opa, tem uma outra foto. É um dinamômetro, ok? É uma espécie de transdutor piezoelétrico que ele vai transformar, tá, a força aplicada em sinais elétricos aqui, e eu consigo saber quanto de força está saindo ali no teu processo. Então, basicamente, são essas abordagens, além de simulações computacionais por elementos finitos e elementos discretos, tá? Então, não tem mistério. Quando a gente estiver falando sobre a abordagem analítica das forças de corte, a gente tem que entender o seguinte, que a força de usinagem, tá? Aqui eu tenho uma representação geométrica e analítica do que estou mostrando. Essa força de usinagem FU, considerem ela como ela se fosse aqui uma força resultante, tá, do teu processo de corte, só que ela é decomposta em forças, como está sendo mostrado por esses vetores. Então, eu vou ter um FF, que vai ser uma força de avanço, aplicada nessa direção. Eu tenho o meu FP, que vai ser o que nós chamamos de força passiva, tá, do processo, e FT é a força ativa. Então, aqui eu tenho força ativa e o FP é a força passiva. Esse FU, imagine essa força de usinagem como se fosse ali, na própria trigonometria, a gente tem a tangente, né? Aí, então, o FP seria um cateto e o FT seria outro cateto. Logo, pelas minhas relações trigonométricas, eu sei que FU vai ser a raiz de FT ao quadrado mais FP ao quadrado. Tá bom? Essa força ativa é a força responsável por você executar o corte, tá? E ela vai ser decomposta na força de corte e na força de avanço. Okay? Então, essa força ativa FT, ela ainda é decomposta em outras duas forças. A minha força de corte aqui e a minha força de avanço, que é a força que, de fato, a ferramenta faz para cortar a peça. Mas eu posso ter também a força passiva,
que vai ser a CFP, que vai ser decomposta em duas forças, que não são responsáveis diretamente por você estar fazendo o corte, mas que elas estão envolvidas no processo. A força de apoio, tá? É uma das forças que a gente pode descrever como decomposição da força passiva. Então, a força de apoio com que a ferramenta está tendo aqui na peça, ela é calculada também, tá bom? Como eu calculo essa força de apoio? Através dessa relação, tá? São todas relações trigonométricas. O que resulta na minha força de corte, a força ativa ao quadrado menos a força de avanço ao quadrado. Tudo bem? Esse cálculo de força, aqui eu tenho uma figura um pouco melhor, tá, do que eu estou mostrando. Aqui eu tenho o meu vetor de força de usinagem, eu tenho a minha força ativa aqui, tá, e a minha força passiva aqui. A força ativa, FT, ela é decomposta na força de avanço e na força de corte, e a força passiva na força de apoio da ferramenta. Tá bom? Então, isso é um modelo analítico que envolve ali, geralmente, relações trigonométricas com as forças sendo representadas por vetores, ok? Essa é uma abordagem que eu já não gosto muito, tá? Porque ela é uma abordagem que, às vezes, ela vai te trazer uma imprecisão muito grande. O modelo de analítico numérico, para você calcular a força de corte que vai te dar um resultado mais aproximado, as forças com abordagem semi-empírica, através do modelo de Quisling. É um modelo excepcional, que ele postula o seguinte: a força de corte é igual a uma constante de pressão específica, Kc, vezes a tua área, largura vezes espessura da usinagem. Esse Kc é um valor tabelado, tá, gente? Tu tem ali algo tabelado para cada material que tu for usinar, tá bom, gente? Ainda o pessoal ainda continua me ligando. Pois bem, o modelo de Quisling, ele pode ser encontrado, ele foi encontrado através de experimentos, tá? Esses experimentos nos trouxeram a seguinte equação, então. Kc11, que vai ser a constante de pressão ali específica do teu material, tá? Kc é a constante de pressão normal, KCC1, a constante de pressão específica, MC é algo tabelado aqui, ó, até chegar nessa última equação. Kc11 vezes B, que é a largura de corte, vezes H, que é a espessura, elevado a 1 menos MC. Onde cada valor dessa tabela você pode encontrar de acordo com o material. Só aguarde um pouquinho aí, rapidinho. Rapidinho aqui que estão falando comigo sobre aquele ventilador que eu construí. Vocês tiveram alguma dúvida de como fazer isso? Ou é melhor fazer um exercício aqui para vocês ficarem bem cientes? Muito bem. Então, a fórmula do modelo de Quisling, que é essa fórmula para a força de corte, ela depende, então, do material que você vai usinar e das constantes do teu processo, tá bom? Então, vamos ter a seguinte consideração, tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Vou colocar cálculo de força de corte por modelo de Quisling, tá? Pois bem, vamos supor um processo onde a profundidade de corte ela é 3,5 milímetros. Tá? Vou fazer um desenho aqui, porque vocês parecem que só... Aqui, imagine que eu tenho uma peça, tá? Estou usinando essa região. É um tarugo. Vamos botar um tarugo de aço 1030, tá? AISI 1030. Tá? Isso aqui é meu aço. Tarugo de aço 1030. Aí a minha ferramenta está fazendo o corte aqui, ó. E eu quero saber qual
a força de corte aplicada aqui, tá? Sabendo que eu tenho uma P, que é esse carinha aqui, ó, de 3,5 milímetros, tirei 3,5 milímetros. Deixa eu botar outros parâmetros aqui, né? Esse meu avanço F, vamos botar 0,4 milímetros por rotação. O ângulo de posição KR, de posição do dente da ferramenta, vamos botar 45 graus. Deixa eu ver o que a gente tem que ter mais aqui. Vamos botar um AVC de 650 metros por minuto. Então, eu quero saber qual a força de corte para esse carinha aqui, tá? Pois bem, eu vou pegar a fórmula. A fórmula do modelo de Kisling é FC igual a KC11 vezes B vezes H elevado a 1, H elevado a 1 menos MC. Tá bom? O que eu preciso? A largura de corte e a espessura. O que eu vou encontrar primeiro? A largura de corte é a P dividido pelo seno de KR. Quanto é a P? 3,5 dividido pelo seno de 45. Se eu pegar minha calculadora aqui rápido, tá, gente? Seria 3,5 dividido por seno de 45. Cuidado só para não utilizar na calculadora o lugar errado, tá? Seria 4,94 milímetros a largura de corte. Já a espessura, F vezes o seno de KR. Tá? Seria 0,4 vezes o seno de 45. Isso vai dar igual a uma espessura, né? Espessura de corte. 0,4 vezes o seno de 45. Isso vai dar 0,282 milímetros. Você que está acompanhando as nossas aulas aí. Pois bem, calculei isso e agora vai ser só utilizar a tabela do modelo de Kisling. Então, vou pegar qual aço? Aço 1030, o valor de 1 menos MC, 0,74, e aqui, Newton por milímetro quadrado, né? 1990, a constante de pressão específica. Substituindo no valor, bem aqui, desculpe na equação, FC, quanto é que deu? 1990 vezes a largura de corte, 4,94, vezes a espessura, 282, elevado ao parâmetro ali, né, da 0,7 alguma coisa, 76, será? 1 menos MC, bora ver quanto é que deu. 0,74. E é isso o cálculo, tá? Aqui é Newton por milímetro quadrado, aqui é milímetro, tá? Vai ficar só Newton. Então, vamos calcular aqui, ó. 1990 vezes 4,94 vezes 0,282 elevado a 0,74. Deu a força de corte desenvolvida nesse processo desse aço 1030 é igual a 3.852,69 newtons. Ok? Então, esse é um exemplo que vai cair na prova de vocês de cálculo de força de corte pelo modelo de Kisling. Ok? Vocês podem copiar aí, tá? Se não, eu já passo já para o último modelo e continuar a minha aula. Tirem foto, qualquer coisa. Professor? Oi. Tá gravado. O B, o que é que ele significa mesmo? A largura de corte. É isso aqui, E o ó. H? A espessura. Perdão, não entendi. O H? Espessura. Ah, tá, espessura, ok, obrigado. É isso aqui, ó. Em primeiro lugar, a gente tem que encontrar primeiro o B, né? Que é para poder a gente dar continuidade nessa fórmula aí, né?
Exatamente. Primeiro encontra o B, depois encontra o H, ou tanto faz a ordem, né? Aí depois pega a tabela. Essa tabela vai estar disponível para a gente no dia da prova, professor? Vai estar lá na questão, vai estar a tabela, e vocês só utilizam a tabela. Eu só vou dar uma dica para vocês aqui, ó. Eu gosto de fazer pegadinha com meus alunos para ver se eles sabem de material. Às vezes, por exemplo, um aço de 0,45% de carbono. Aí tu vai ter que contar 0,45% é 1040. 0,6% de carbono é 1060, entendeu? Então, tenho isso aí em mente. Somente esses ácidos da norma americana, tá? Pois bem, aqui é um exemplo, né? Isso é o modelo semi-empírico. Aí tu tem a tabela para fazer os cálculos. Existem outros métodos semi-empíricos, como o modelo linear de altintas, que é um modelo que eu utilizei na minha graduação também. Desculpe, no meu mestrado. E é um modelo que vai ali decompor força de corte. Eu posso estar abordando com vocês ali em uma outra oportunidade, caso alguém faça alguma disciplina avançada comigo sobre isso. Para finalizar, a gente vai ter a abordagem empírica da força de corte, que vai ser aquela abordada que você utiliza apenas um dinamômetro e mede as forças de corte. Aqui é um dinamômetro da Kistler, tá? Onde você consegue medir a força de corte diretamente. E assim você tem efeitos diversos. Por exemplo, aqui, ó, com o aumento da tua VC, tá? Desculpa, eu tenho dois casos aqui, ó. Para VC 20, tem uma força de corte muito alta. Para VC um pouco maior, essa força de corte vai diminuindo. Então, todos esses efeitos, eles são efeitos da usinagem que você tem que considerar e analisar. Vou mostrar para vocês como é que funciona a abordagem empírica. Na abordagem empírica, tu vai pegar esse dinamômetro, aí tu vai ter sinais elétricos. Isso eu posso dar um sinal no domínio do tempo, que ele dá tudo isso aqui, ó. Tá? Olha como é que sai o sinal. Tá vendo? Ele sai até bem confuso de você interpretar. Então, você tem que fazer uma análise de sinais aqui para determinar quais são as forças de corte desenvolvidas. E tu faz tudo transformações para encontrar a força de corte ali em Newton. Aí tu pode ter, por exemplo, olha, efeitos diversos que eu geralmente trabalho nos meus TCCs dos meus alunos. Isso aqui é um exemplo de força de corte, quando eu decompus a força de corte em 3 direções, direção X, Y e Z. O que eu descobri aqui nesse caso? Que para essa usinagem, a força em Y foi maior. E quanto maior o avanço por dentro da minha fresa, maior é a força de corte. Isso em Y, isso em Z. Mas em X, a força de corte ela diminui com o aumento do avanço. Então, tudo isso aqui ó, é encontrado de forma empírica. Você pega um sinal elétrico da sua plataforma piezoelétrica, faz a análise de sinais e obtém a força de corte lá gerada, tá bom? Então, esse é o último tipo de modelo que nós utilizamos, mas você precisa desses equipamentos para estar obtendo essa força de corte. Pode falar. Esse equipamento ele é instalado aonde? No carrinho onde coloca a ferramenta de corte? Olha aqui, ó. Interessante aqui, ó. Aqui seria a mesa, tá? Aí tu colocou o dinamômetro em cima da mesa e a peça em cima do dinamômetro. Entendeu? Aqui não, na verdade, aqui é o contrário, na verdade. Ele tá medindo na torre da ferramenta, entendeu? Pois é, eu estou vendo na torre da ferramenta. Na torre da ferramenta. A peça está aqui, ele colocou embaixo da torre da ferramenta, tá? Mas se for um processo de fresamento, aí é o contrário, ele fica embaixo da peça, tá? Tá. Ok? Aí tu pode medir e analisar a influência que essa força de corte vai possuir. Gente, para a prova, estudem esse modelo de Kisling. Eu vou lançar a lista, tá? Para vocês resolverem, tem questão assim. A gente vai finalizar a aula aqui hoje, ok? Foi um